O que é lei do progresso? Para entendermos o progresso, devemos primeiramente observar de onde partimos. O estado natural é o estado primitivo, ou seja, é a infância da humanidade, e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Ele é transitório, e o homem se liberta dele pelo progresso e pela civilização. Pensar que o homem pode retroceder a seu estado natural é negar a existência da lei do progresso. Na marcha do progresso, o homem se desenvolve naturalmente. Mas como nem todos nós progredimos da mesma forma e ao mesmo tempo, os mais apressadinhos ajudam os mais atrasados, através do contato social. O progresso moral é consequência do progresso intelectual do homem. No entanto, nem sempre vem de imediato. Ao progredir intelectualmente, compreende o bem e o mal. Então, consegue desenvolver o livre-arbítrio, seguido pelo desenvolvimento da inteligência e aumentando a responsabilidade pelos atos. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. O progresso não pode ser impedido por nenhum homem. É uma força viva que as más leis humanas podem retardar, mas não impedir. Quando essas leis se tornam incompatíveis, o progresso as faz afastar, com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim será feito até o momento em que o homem coloque suas leis de acordo com a justiça divina, que quer o bem de todos e não apenas para os fortes em prejuízo dos mais fracos. Há um progresso regular, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus dá um empurrão, de tempos em tempos, seja um abalo físico ou moral, que o transforma, pois independente de sua vontade, deve atingir o fim marcado pela providência. Revoluções morais e sociais são semeadas pouco a pouco e, de repente, estouram e fazem ruir o que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. A maioria dos homens não vê com isso senão desordem e confusão, que atinge seus interesses materiais momentaneamente. Mas aquele que eleva seu pensamento acima da individualidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. Muitas vezes é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos do progresso moral, pois o intelectual caminha sempre. Se observarmos a história, podemos pensar que depois de tais abalos, muitos povos parecem ficar piores. No entanto, apenas não conseguimos ver o todo, mas somente parte dele. Se precisamos derrubar para reconstruir algo melhor, até que esteja pronta, haverá confusão e perturbação ao seu redor. O progresso não reunirá todos os povos em uma só nação, porque na diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes de cada nacionalidade, e com isso vêm as leis apropriadas a cada uma delas. Mas a caridade não conhece diferenças, e quando a lei de Deus estiver por toda parte, na base da lei humana, todos viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer a injustiça para com o outro. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo dos bárbaros, podendo retornar ao tempo da civilização, ao mesmo povo ou em um outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. A civilização é um progresso incompleto, sendo condenável quem abusa dela, e não a obra de Deus. Para percebermos nela o progresso completo,
iremos reconhecer através do desenvolvimento moral quando houver banido da nossa sociedade os vícios que desonram e quando pudermos viver entre nós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, somos somente povos esclarecidos, tendo percorrido apenas a primeira fase da civilização. Com a civilização vem também a legislação humana, também necessitando de progresso, pois nos tempos bárbaros quem as fazia eram os mais fortes e o faziam para eles. Por isso, é necessário modificá-las. À medida que os homens compreendem melhor a justiça, se identificam com a lei natural, que é imutável e a mesma para todos. Ainda estamos necessitando de leis severas, infelizmente, porque ainda nos interessamos mais em punir o mal já feito do que secar a fonte do mal. Somente a influência das pessoas de bem e das forças das coisas poderá conduzir o homem no caminho do progresso do bem. O Espiritismo se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e é chegado o tempo em que deve tomar o lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, enfrenta grandes lutas, pois há pessoas interessadas em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. O Espiritismo contribuirá para o progresso, destruindo o materialismo, fazendo os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, desmantelando os preconceitos de seitas, castas e cor, ensinando aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Muitos perguntam, por que os espíritos não ensinaram como hoje em todos os tempos da história da humanidade? E a resposta para isso é bem simples. Não se ensina às crianças o que ensinam aos adultos. Cada coisa a seu tempo. E assim, o progresso se completará enfim ao chamado da luz.